Olá, Tutameia está ao vivo nesses tempos de pandemia. Estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora, o Rodolfo, e do outro lado da tela, do outro lado das Américas, também, vai estar conosco nessa entrevista de hoje o cineasta, jornalista Chaim Litebbski. Você já o conhece, de Cidadão Boysen, um dos filmes mais importantes que documenta um momento, um período da ditadura militar, mas a Eleonora vai contar um pouco mais sobre a trajetória dele, fazer a primeira pergunta. Antes, eu quero convidar o Chaim a se somar conosco a nosso abraço e a nossa solidariedade a todos os parentes, amigos, namorados, namoradas, familiares, conhecidos das vítimas da Covid-19 no Brasil. Mais do que vítimas de uma doença, elas são vítimas da incúria criminosa de um governo que deixou de tomar as medidas necessárias, deixou de seguir as recomendações da ciência, da medicina, para fazer propaganda enganosa de remédio, para fazer charlatanismo, para tentar pressionar os políticos dos mais diversos escalões para obedecer a seus interesses mesquinhos, particulares. Por causa disso, o Brasil é hoje o terceiro país do mundo em número de casos de coronavírus. Segundo os boletins de hoje, das 13 horas de hoje, são nada menos do que 4.150.311 pessoas que foram atingidas pela Covid-19 no Brasil. O número de mortes é assustador. 127.084 brasileiros morreram por causa dessa política criminosa de desprezar a letalidade dessa doença que atacou o mundo inteiro e que a gente tinha tempo de se proteger, que o Brasil tinha tempo de se proteger. Dito isso, a gente sempre um momento aí de solidariedade, mas também de angústia e de raiva frente a essa coisa. A gente volta, né? Calma um pouco, volta para a entrevista, Eleonora. Bom, Chaim, muito obrigada por você estar aqui, ainda que remotamente, né, no nosso programa. Chaim, como o Rodolfo falou, é muito conhecido pelo Cidadão Boysen, certamente um dos melhores documentários da história do cinema brasileiro. Jornalista, cineasta, roteirista. Eu queria começar te perguntando, Chaim, sobre como é que você está vivendo pessoalmente esse período de quarentena. Você está em Nova York, como é que está a barra aí? Olha, aqui em Nova York, primeiro não, antes de mais nada, vamos ser educados. Que prazer estar na companhia desses dois queridos amigos, Rodolfo e Eleonora, que eu prezo muitíssimo, prezo a família toda, e é um privilégio para mim estar do lado aí de vocês, e do lado aí vai além da presença física, do lado também do que a gente pensa politicamente, da nossa demonstração de solidariedade, né? Eu acho isso legal, é o que a gente pode fazer nesse momento. Então, é muito bom estar aí do lado de vocês, do lado aí em todos os sentidos. A situação aqui em Nova York melhorou muitíssimo desde o começo da pandemia. Vocês sabem que Nova York foi muito atingida, né? A cidade, em determinado momento, aí para, eu diria, abril, maio, né? Esses passados, né? A cidade estava assim, no fronte mesmo da guerra contra esse vírus, né? As coisas melhoraram bastante, eu acho que melhoraram graças à responsabilidade que os políticos nova-iorquinos tiveram em relação à doença, exatamente o oposto aí do que vocês começaram falando em relação a essa percepção, vamos dizer assim, federal do Brasil em relação à doença. Aqui o governo estadual, né, do Cuomo, foi muito incisivo, né, e forçou realmente a barra, e os resultados estão aí. Isso prova
que vontade política e assim juntar, não de uma maneira assim a base de pancada, mas a base de realmente de educação e de uma discussão serena sobre o que está acontecendo, o que se pode fazer. Tem certas coisas que você não pode realmente lutar contra, mas isso dá para lutar contra e dá para ganhar. E esse é o exemplo de Nova York. Então, a situação agora, nesse momento, é uma situação razoável em relação comparando, obviamente, com os outros estados dos Estados Unidos, principalmente no sul e no centro-oeste, né, que a situação continua bastante séria. O número de mortos aqui, como no Brasil, tende a gravitar em torno de 1.000 por dia, infectados em torno de 40, 30 mil por dia, né, que é um número elevadíssimo ainda, mas a situação está melhor. A grande incógnita é o que vai acontecer nessas próximas 2 semanas com a volta às aulas, né? As aulas nas escolas deveriam ter retomado a partir do dia 10 de setembro, houve um adiamento de 10 dias, agora estão marcadas para retornar entre os dias 20 e 21 de setembro, vai ser, de uma maneira geral, uma combinação de aula remota com aula presencial. Eu tenho um filho de 5 anos de idade e a gente decidiu que o momento seria 2 dias por semana presencial, isto é, na escola, ele está começando o kindergarten, e os outros dias em casa. Aqui em Nova York, você ainda não pode, por exemplo, comer dentro de restaurante, mas todos os restaurantes, ou quase todos, têm uma área externa que você já pode comer, e aí você tira a máscara. Eu estou chegando há poucos dias atrás, 4 dias atrás, eu passei as últimas 2 semanas e meia, 3 semanas isolados, assim, mais ou menos no norte do estado de Nova York, e ali a situação já está bem mais avançada. Você já, por exemplo, já pode comer em restaurante, por exemplo. Não que isso seja a coisa mais importante, mas é só um dado. E só que eles permitem em torno de 25% da capacidade do restaurante de ser ocupado por pessoas, e aí você combinando com uma área externa, as coisas já melhoram. Então, ao meu entender, no meu modo de ver, a situação é positiva, mas vamos ver o que vai acontecer nessas próximas semanas com a volta à aula, né? Porque qual é o problema? O problema é que aí o chamado rebanho, né, vai, obviamente, aumentar, mas isso também vai ter uma implicação em termos de transmissão para os pais dessas crianças e principalmente para os avós, né? O grande perigo é esse. Também você teve o retorno em algumas cidades de universitários, e esse já é um rebanho mais difícil de controlar, né? Porque são pós-adolescentes, jovens adultos que, vocês sabem, todos nós fomos jovens e nessa idade somos todos invencíveis, né? Até a gente perder essa invencibilidade. Em vários casos, aqui em Nova York, em outros estados, a volta às aulas na universidade foi suspensa em função do grande número de casos que estava acontecendo aqui mesmo em Nova York. Ocorreu isso em 2 ou 3 grandes escolas, centros universitários. Então, é um momento de ponderação, é um momento de cuidado. A minha opinião é que se esse período de volta às aulas for bem sucedido, isto é, se o vírus conseguir ser mantido de uma maneira, vamos dizer assim, razoável, de não haver um alastramento de novo, uma segunda onda, eu acho que o futuro pode ser bem positivo aqui. Bom, Chaim, aí como aqui, a pandemia e o enfrentamento a ela, ou o não enfrentamento a ela, foram temas das contendas políticas, né? Hoje, nesses últimos dias, Trump voltou a fazer aquelas bravatas de coragem para enfrentar contra a
a Covid-19, enquanto Biden voltou a se apresentar com máscaras, enfim. Como está qual é a situação desse uso político aí? Sim. O que eu acho realmente é uma coincidência assim, extraordinária, Rodolfo, é como são parecidos um pouco as atitudes dos dois chefes de Estado aí, né, daqui e do Brasil. É quase como se os discursos fossem escritos pela mesma pessoa, e eu acho que há vamos dizer assim, um parasitismo, para usar uma palavra científica, né, de o parasita assim, chupando a vida do hospedário. Né? E é muito parecido o discurso. Pelos últimos meses, toda a discussão política gravitou em torno da pandemia, e, quer dizer, não necessariamente exatamente em cima da pandemia, mas também as consequências da pandemia, porque a discussão econômica, hoje em dia, aqui nos Estados Unidos, é em função do controle ou não da pandemia. Hoje, eu ouvi uma entrevista, por exemplo, do presidente do Banco Central, que afirma claramente que a economia só vai realmente voltar a prosperar quando a pandemia for controlada. E ele estava fundamentalmente se referindo aos mais pobres, né? Os mais afetados aqui, certamente, foram os mais pobres. Eu não vou usar esse termo minoria, porque não quer dizer nada, mas vamos falar de classe social, que é melhor do que falar de raça, nesse momento, pelo menos, de grupo étnico, mas os mais pobres, sejam eles brancos, mulatos ou negros, foram, obviamente, os mais afetados. Os mais pobres, normalmente, são os que lidam com o público, né? Que possuem empregos vamos dizer assim, de serviço, da indústria de serviço, né? Seja ela de vendas, restaurante, hotelaria, esse tipo de coisa, que aqui é uma faixa muito importante em termos de emprego, vocês sabem disso. Essas pessoas foram muito afetadas e, hoje em dia, se fala em termos da melhoria econômica para esse grupo social, fundamentalmente porque os ricos conseguiram, de alguma forma ou outra, se isolar, porque os ricos normalmente têm dinheiro, nunca foi uma preocupação para eles faltar comida, enfim, ser despejado por falta de aluguel, esse tipo de coisa. Então, a gente tem que realmente focar nesse grupo que foi mais sacrificado e continua sendo, apesar de todas as dos buzinaços noturnos, né, das panelas exaltando essas pessoas que trabalhavam nos hospitais, nos supermercados. Vocês sabem que essas coisas são quimeras, né? A memória é muito curta. Hoje você não tem mais essas homenagens que você tinha há meses atrás, pelo menos aqui nos Estados Unidos e pelo menos aqui em Nova York, às 7 da noite, você via lá o pessoal tocando panela em homenagem a esse grupo que foi o mais sacrificado. Então, o foco aqui dessa discussão política, consequência da pandemia, é a melhora econômica, basicamente, do grupo mais pobre, que é 1/3 da população aqui, né? Chaim, esse ano é um ano bem complicado, eu diria, para os Estados Unidos, porque, além da pandemia, bom, tem uma eleição, né? Tem uma eleição importante agora em novembro, né? E os Estados Unidos viveram, nos últimos meses, manifestações históricas até, né, da população negra e mesmo de outros grupos. Quer dizer, os Estados Unidos estão vivendo um período de qual é a melhor palavra? De manifestações de rua, de protestos. Para saber seria de ebulição, né? Está fervendo a coisa, né? A coisa está fervendo, tem a crise econômica, tem a pandemia, tem a eleição, desse caldeirão. Como é que você enxerga esse caldeirão aí? Olha, a imagem que eu tenho em mente é a imagem do acrobata de circo, aquele cara que fica rodando os pratos, né? São 12 varetinhas e ele corre para cada vareta rodando, porque senão o prato quebra, né?
E aí é o caos. Felizmente, até agora, esse tipo de protesto, que foi muito, muito forte, imediatamente aos assassinatos que ocorreram nesses últimos 3 meses, os assassinatos mesmo, essa é a palavra, né, dos negros, basicamente, pela polícia, né? Porque a polícia aqui, vocês sabem, a polícia aqui é racista de maneira geral, independente do que as autoridades digam, sempre foi, e eu presenciei vários exemplos disso nos anos que eu vivia aqui. Esses pratos que estão rodando, essa metáfora que eu estou usando, esses pratos talvez sejam melhor definidos como cidades, né? O protesto foi muito grande e, de maneira geral, muito pacífico, né? Eu li recentemente que 93% dos protestos que ocorreram em função dos assassinatos dessas pessoas negras pela polícia, que ocorreram aqui nos últimos 3 meses, foram pacíficos, de cunho absolutamente pacífico. Eu participei de algumas delas, mantendo distância, com máscara, tudo disso, inclusive para verificar os que eu participei, as 2 ou 3 vezes que eu fui à rua, pais, filhos, velhos, jovens, todos de mão dada, assim, metaforicamente falando, contra esse racismo latente que existe na sociedade aqui, principalmente nesse meio policial. Então, como eu estava tentando dizer para vocês, esses pratos são cidades, nesse momento, são essas cidades onde esse protesto, que é basicamente diário, ocorre de uma maneira intensa. Não são em todas as cidades, mas você tem pelo meia dúzia de cidades onde isso ocorre. Então, você ainda não tem um alastramento desse protesto, como você tinha há 3 meses atrás, mas sem violência, você não tem isso acontecendo nesse momento, né? Por várias razões. A repressão policial, sem dúvida, né? Porque o presidente daqui, o Trump, decidiu enviar a Guarda Nacional, né, contra a vontade de muitos dos prefeitos e governadores das cidades, dos estados onde esses protestos continuam ocorrendo. Eles não queriam essa força nacional em muitos casos, foram enviados à força até que, eventualmente, por pressão local, a força nacional foi retirada. Eu acho que... Desculpe, só para esse capítulo aí. Então, nesse capítulo, Trump sofreu várias derrotas, né? Derrotas localizadas aí. Ele se apresentou como o fiador da paz e foi expulso pelos gestores locais. Isso, pelos gestores locais, exatamente, que não queriam a presença de pessoas de fora, das forças de repressão de fora, que não entendem da dinâmica, do que está acontecendo no local, e que só iriam atrapalhar e criar mais tensão no lugar. Então, houve uma derrota, mas essas derrotas, Rodolfo, são relativas, porque você poderia também dizer que o presidente Bolsonaro sofreu várias derrotas, mas continua aí falando a mesma coisa. Quer dizer, o Trump, apesar dessas derrotas políticas a nível de cidades, né, onde ocorreram e ocorrem esses protestos, ele vende uma imagem de vitória. Ele vende, o que ele está dizendo agora, o que ele tem dito pelas últimas semanas, é que esses protestos não se alastraram em função das medidas que ele tomou, né? Isto é, eles não estão violentos, eles não estão assim, fora do controle, e esse controle é um controle imaginário, porque, na verdade, conforme eu falei claramente para vocês, na grande maioria dos casos, os protestos foram controlados no sentido que as pessoas se controlavam. Não havia quebra-quebra. Houve, sim, quebra-quebra, claro que houve, e eu vi isso. Eu vi aqui em Nova York várias lojas que foram invadidas, né? Basicamente lojas de telefones, de bebida, né? De joias, alguns bancos, foram sem dúvidas invadidas, e havia um esquema assim, de roubo, como em qualquer grande cidade isso ocorre, mas
93% dos casos foram pacíficas. Então, o que o Trump fez? O Trump transformou essa derrota em vitória. Porque, na medida que esses protestos diminuíram, ele pôde dizer, bom, se não fosse a minha atuação, o país estaria pegando fogo. Então, é esse o jogo, Rodolfo. É o jogo da articulação, é o jogo das palavras, é o jogo onde o discurso tem pouco a ver com a realidade política do que está acontecendo no chão, né? Você põe a azeitona e depois você faz a empada. Você está me entendendo? Não é o caso de você fazer a empada e botar a azeitona depois. Você põe a azeitona e faz a empada em torno. Quer dizer, ele é isso. Ele transforma derrotas homéricas em vitórias. Vamos ver, né? Vamos ver se essas vitórias vão ser vitórias a longo prazo, né? Quer dizer, a questão da lei e da ordem ainda é um argumento fundamental na disputa. A questão da lei e da ordem, tanto aqui como no Brasil, tem um peso muitíssimo grande. O Joe Biden, né, que é o candidato do Partido Democrata, várias vezes já falou que ele é contra. Existe um movimento aqui bastante forte não de acabar com o orçamento de polícia, mas diminuir o orçamento da polícia, que é imenso, no sentido de utilizar parte desse orçamento em prevenção, o que você tem, por exemplo, o fenômeno que você tem, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, e eu acho que no Brasil também é a mesma coisa, apesar de que as polícias atuam de uma forma um pouco diferente, ou bastante diferente, é que você tem muita gente aqui que tem problemas mentais, que é assassinado no meio de uma crise, né? Isso ocorre com grande frequência aqui. Então, parte desse argumento de diminuição do orçamento policial é que parte desse dinheiro poderia ser usada, por exemplo, para criar grupos para lidar com essa situação. Não os policiais irem resolver o caso de alguém que esteja tendo uma crise emocional ou psíquica, mas você mandar pessoas que têm experiência em lidar com isso. Agora, esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Então, o argumento de muita gente aqui é que parte desse orçamento policial deveria ser usado para coisas como essa. O Biden, só para responder a pergunta tua, ele é contra. Ele é contra a diminuição do orçamento policial. Então, para você ver como isso é importante. Ambos são a favor da manutenção do argumento policial. Outra coisa que é muito importante aqui nesse momento, e talvez seja um dos argumentos mais cruciais dessa pré-eleição, é toda essa questão do Black Lives Matter, Blue Lives Matter. Né? Eu não sei se vocês sabem disso, existe um movimento principalmente de gente mais à direita, vamos dizer assim, né? Apesar de que eu achar o Biden também ser de direita, mas gente mais à direita do Partido Democrático, vamos dizer assim, os pró-Trumps e certamente gente do Partido Republicano, no sentido de criar essa expressão Blue Lives Matter. Blue, no caso, sendo os policiais, né? Que a vida dos policiais também é importante. E isso é uma coisa que pode fazer com que pode jogar fogo, pode atear fogo, né, na situação. Porque ontem mesmo, por exemplo, houve o encontro de dois grupos de protesto, um que dizia Black Lives Matter, que é a palavra de ordem aqui, obviamente, né? E o outro grupo mais à direita de Blue Lives Matter, né? Os que estão vestidos de azul, a vida deles também importa. Sendo que o Blue Lives Matter, esse grupo estava armado, né? As pessoas estava armada, andam armados. Esse é o grande problema aqui, né, Eleonora? Vocês sabem disso. Aqui é mais, como é que é a história? Você tem mais lugares nos Estados Unidos que vendem armas do que lugares que vendem fast food, né?
Isso é um dado extraordinário. A sociedade aqui é muito armada. A sociedade do Brasil é também muito armada, mas aqui possivelmente a sociedade mais armada do mundo, né? Em termos de proporção de arma para a população, é muito, muito alta. E esse é o grande problema. Todos andam armados. Não esquece também que mesmo gente da esquerda, em relação a um número muito menor, também anda armada, né? Eu estava conversando com o meu filho do meio hoje, e ele estava me contando as imagens, não só desse jovem de 17 anos, ele estava me contando umas coisas que eu não sabia, certos detalhes que eu não conhecia. Esse jovem que matou os 2 negros e que deu um tiro que arrebentou o braço do terceiro, de 17 anos, andando com automática, a mãe dele trouxe ele, porque ele não dirigia, aparentemente, a mãe dele trouxe ele de Illinois para Wisconsin, armado, quer dizer, para gente, né, que tem filho, nem para quem não tem filho, isso é uma loucura. Você imagina, você trazer um filho armado para... E meu filho de 24 anos estava me contando essa história, e me contou também que ele viu imagens do cara que matou lá o cara de direita também com uma arma na mão, que ele sabe, porque ele frequenta esses sites de esquerda, né, porque meu filho é de esquerda. Ele falou que a grande preocupação também dos protestos é que com as pessoas que protestam, que também estão levando armas para a rua, né? É a receita para o desastre, né? O meu grande temor aqui sempre foi a maneira pela qual as pessoas são armadas e carregam, porque elas podem, em certos estados, carregar ostensivamente suas armas. Aqui em Nova York, não. Até teve um caso essa semana que um inspetor de metrô viu um cara armado entrar no metrô. Ele parou o metrô, parou o sistema, até que a polícia chegasse e retirasse o cara. Nova York é uma exceção à regra. Nessa ebulição, é peculiar o papel da polícia. Parece que ela está jogando gasolina na fogueira. Eu senti isso, sabe, foi o quê? Uma semana, um mês depois do assassinato do George Floyd, aconteceu outro assassinato de um homem negro nas mesmas circunstâncias. E, como você disse, houve uma sucessão em 3 meses de crimes cometidos pela polícia contra homens, mulheres negras. Eu até fiz aqui uma lista que certamente está incompleta, são alguns dos casos que tiveram mais destaque na mídia norte-americana. George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, Tony McDade e Jane Thompson foram alguns. Também teve o caso aí que não morreu, está em estado grave no hospital, o Jacob Blake, que levou 7 tiros da polícia. Enfim, parece que quando os protestos contra o assassinato do Floyd estavam diminuindo, talvez, de repente, pum, outro impacto. Será que... Rodolfo, você tem uma articulação nisso, mas é um tipo de ação que... Eu acho que o teu pensamento é absolutamente válido. Eu acho que há alguns pontos aí que a gente tem que mapear, né? Em primeiro lugar é que se... Você imagina, né? Se o foco está na ação policial, na violência policial contra principalmente jovens negros, né? Principalmente homens jovens negros, agora, porque o foco está nisso, imagina quando o foco não está, né? É um pega para capar, como é no Brasil, né? Não existe... Quer dizer, existe, mas é ignorar. Existe uma lei, existe uma legislação, mas isso é francamente ignorado, como é aqui também, né? Eu queria responder ou comentar essa pergunta, e aí eu já vou falar um pouco sobre a minha experiência pessoal um pouco, né? Vocês sabem que eu estou aqui basicamente há 3 décadas, né? E o que aconteceu, e eu não sou, de certa maneira, historiador, então isso é tudo meio que... como é que eu posso te dizer?
empírico da minha parte, é observar e pensar mais do que ter dados científicos. A partir do 11 de setembro de 2001, né, eu percebo claramente uma mudança fundamental na sociedade americana. Né? A sociedade americana ela se militariza de uma maneira muito, muito clara e muito rapidamente falando. E eu não vou entrar em detalhes, porque essa é uma discussão comprida, mas eu quero chamar a atenção para vocês de algumas coisas. O uniforme, seja ele de bombeiro, de policial, certamente, das Forças Armadas, ele passa a ser venerado, eles viram heróis. Né? Esse é o termo que se usa. Os heróis, the good guys, the bad guys and the good guys, os caras legais e os caras ruins. Toda essa militarização que tentou se fazer aqui na década de 50, 60, e não se conseguiu efetivamente em função da pressão contra, a partir de 11 de setembro de 2001, ela acontece. Né? Ela acontece claramente, você vê manifestações disso em vários níveis, em vários pontos, na sociedade, nas escolas, na maneira com que você lidar com a autoridade. Quem tem uniforme vira herói. Né? Os policiais de Nova York, por exemplo, que é a cidade que eu mais conheço, porque eu moro aqui há 3 décadas, tinha uma percepção anterior de corruptos. A polícia nova-iorquina sempre foi... E os filmes estão aí que não me deixam mentir. Né? Você tem uma cinemateca de filmes sobre corrupção policial, principalmente em Nova York, né? Desde Sérpico, tudo isso que vocês conhecem bem. Né? Isso muda. A percepção sobre a polícia, né, sobre o corpo de bombeiros, principalmente, sobre as Forças Armadas, muda inteiramente de figura e, como se dizia lá na minha época no Brasil, eles não fazem nada de errado. Tudo que eles fazem é certo. Então, isso deu à polícia um scope muito maior de atuação do que eles tinham antes. Essa impunidade... Eu não quero usar estado policialesco, porque isso já leva para uma outra discussão e a gente vive aqui numa democracia plena, vamos dizer assim, onde as instituições ainda funcionam. Mas, certamente, a polícia teve muito maior liberdade para agir do que tinha antes. Era muito menos confrontada do que tinha antes. O que o Black Lives Matter trouxe é uma reposição em relação a isso. Quer dizer, essa discussão que não podia existir, porque era tabu falar mal dos heróis, muda um pouco de figura e agora você já é quase permitido em criticar os caras de uniforme. Você está me entendendo? Então, isso é muito, muito importante. Eu vi uma mudança em relação ao que é permitido dizer agora contra os policiais. Então, eu acho que o Black Lives Matter mudou isso de uma maneira, da minha opinião, muito positiva, porque os caras tinham carta branca. Nada colava, nada pegava. Você está me entendendo? Era teflon puro. Você está me entendendo? Não ficava nada. Agora já começa a mudar. A rádio pública aqui de Nova York, que é uma grande fonte de informação, a NPR, e no caso de Nova York, a WNYC, que são várias rádios aqui de informação pública, rádios públicas mesmo, né? Que você contribui para... que é uma das minhas principais fontes de informação aqui, já nessas últimas semanas estão fazendo várias grandes reportagens sobre corrupção na polícia no estado de Nova York, coisa pesada mesmo, super bem investigado, que está levando a conclusões de pessoas se demitindo, sendo demitidas, e várias investigações judiciais em função dessas reportagens. Então, isso é uma
fantástica, é uma janela abrindo de novo, entrando num assunto tabu que foi tabu por 20 anos. Você está me entendendo? Então, esse, para mim, politicamente falando, é o grande avanço do Black Lives Matter. É a possibilidade que você tem de tocar essa área policialesca, que antes era intocável nesse período, né? Eles não faziam nada de errado. Eles eram os caras que protegiam, né? Se inventou essa história. E agora está se provando que, obviamente, que você tem um grupo significativo de racismo dentro da polícia, você tem um grupo significativo de pessoas que apoiam, como no Brasil, a polícia ligada ao Bolsonaro. Você tem aqui um número significativo de policiais que apoiam o Trump, né? Sem dúvida. Mas o Black Lives Matter, de certa maneira, está permitindo uma crítica, está permitindo investigações, onde os policiais já viraram um pouco mais humanos, né? De semideuses para humanos como o resto de nós. Né? Você está falando bastante aí do Black Lives Matter. Podia contar um pouquinho o que é, falar um pouquinho mais sobre esse movimento, o que é esse movimento? Não, existe já há bastante tempo, né? Ele quer dizer bastante tempo, existe já há alguns anos. E era um movimento espontâneo, vamos dizer assim, que não era ligado ao Partido Democrata. O Partido Democrata, de certa maneira, se distanciou desse movimento também, porque era percebido como radical, né? No sentido que as grandes organizações, é interessante isso no esporte, por exemplo, né? Porque você tinha alguns esportistas, principalmente Kopernik, esse jogador de futebol americano, que foi ostracizado por fazer unir. Fazer unir significa você ficar num joelho. Quando você fica num joelho só, você está apoiando a causa negra contra a violência policial. Isso já existia já há algum tempo. Alguns esportistas, principalmente, e alguns músicos negros, e outros brancos, mas principalmente negros, e esportistas negros faziam essa simbologia de você ficar com um joelho apoiando a causa desse grupo, que é um grupo que foi criado quase que espontaneamente para combater a violência policial contra jovens negros. Principalmente jovens negros. E esse pessoal que apoiava a causa, né, esses esportistas, foram ostracizados. Quer dizer, não se permitia que eles jogassem, e havia uma crítica muito, muito grande, uma crítica política, dizendo, vocês estão radicalizando, isso é esporte, não é política, não sei o quê. E os caras... E agora, esses caras estão sendo considerados como... Esses são os heróis, esses que fizeram isso. Então, o que aconteceu foi que, a partir desses assassinatos que o Rodolfo mencionou, principalmente por causa dos vídeos, nem tanto dos assassinatos. Assassinatos existem desde sempre. Mas a grande diferença é o celular, né? É o vídeo do celular. Porque esse é o grande diferencial, eu acho. Né? Eu acho que você vê essas coisas foi o que detonou esses protestos. Eu devo chamar a atenção de vocês que nos protestos que eu participei aqui em Nova York, eu fui ver, que eu filmei, a maioria era branca. E muita gente com criança, né? Que é muito legal. Você diria que, por essa observação que você está fazendo, dessa mudança, das manifestações, você diria que a sociedade americana pode estar migrando para um momento de mais progressismo? Palavra que não é... enfim, quer dizer muita coisa. Ou é cedo para a gente prever? Não é cedo nada. Não é cedo nada. Eu acho que o Partido Democrata perdeu o bonde da história. Não o Bernie Sanders é o... Olha, eu vou falar uma coisa aí que talvez eu me arrependa, mas depois... Estou uma pensada rápida aqui para não falar besteira. Depois do Roosevelt, nesse século, Bernie Sanders é o político mais importante dos Estados Unidos. Não pelo que ele conseguiu fazer, mas pelo que ele plantou.
Capturado esse movimento. Meu filho, esse do meio, ele era ativo na campanha do Bernie Sanders, agora, não em 2016, que ele era muito novo, mas agora ele foi muito ativo e eu fui com ele em alguns comícios do Bernie Sanders e eu nunca vi coisa aqui assim. A paixão muito forte, o apoio, assim, uma coisa assim de você se emocionar mesmo. Negros, brancos, hispânicos, mulatos, de todos os matizes. Uma coisa muito, muito bonita, muito forte, e sem dúvida em cima daquelas coisas. Saúde para todo mundo, o fim dessa falta de liberdade que os jovens têm aqui, os que conseguem fazer faculdade, saem da faculdade devendo centenas de milhares de dólares. Quer dizer, você não tem liberdade. Meus pais diziam para mim, você quer ter liberdade? É aqui no cérebro, né? Ninguém pode cercear a tua imaginação. Essa é a tua grande liberdade. Mas a segunda coisa que meus pais falavam é o seguinte, se quer perder a liberdade, deve a banco e a cartão de crédito. Acabou a tua liberdade. No momento que você deve a alguma instituição financeira dinheiro, você não tem liberdade de movimento. Você não pode ir para lugar nenhum. Você tem que pagar ou ser preso, ou perder o que você tem. Isso é um grande problema aqui, que as pessoas saem da faculdade, as que conseguem fazer, as que conseguem terminar, devendo rios de dinheiro. E ninguém, essa consciência, com 22, 23 anos, quer começar a vida assim. Né? Então, essas coisas da saúde para todo mundo, mais ênfase no transporte público, uma consciência muito maior sobre o meio ambiente, sem dúvida, uma empatia com os mais pobres, né? Não só de uma maneira simbólica, mas de uma maneira prática, de que maneira a gente acaba com a miséria, né? Que foi uma coisa que se pensava um pouco antes do Lula ser presidente, né? Havia todos aqueles grupos que pensavam como é que a gente vai acabar com a miséria, com a fome, e tantas boas ideias surgiram dali, né? E tudo isso estava acontecendo. E o que faz o Partido Democrata, como em 2016, como agora, basicamente empurra isso para o lado de uma maneira consciente, que eles jogam isso para escanteio, porque, afinal de contas, Eleonora, para Wall Street, é meio indiferente se for o Biden ou se for o Trump. Vamos convir. Para a indústria bélica, é indiferente, né? Quer dizer, desde que a coisa anda, né? A fila anda, de qualquer maneira. Com o Bernie Sanders, o buraco era um pouco mais embaixo. Porque o Bernie Sanders estava tentando criar, e ele falava isso claramente nos discursos, criar uma frente que pensasse, uma frente assim enorme, ampla, mas não ampla, frente ampla dessa de todas as tendências, é de ter todas as etnias, é de você ter todos os grupos ABC, mas principalmente os mais pobres, engajados para você implementar essas coisas. O Bernie Sanders revolucionou o pensamento político nos Estados Unidos. Eu volto a te dizer, depois do Roosevelt, para mim, é o político mais importante dos Estados Unidos nos últimos 100 anos. Se não fossem todos esses méritos aí, ele, além de tudo, ele descriminalizou o uso da palavra socialismo, né? Apesar de que o socialismo dele é um socialismo diferente daquele que a gente entende como socialismo, mas ele falava dos meios de produção, quer dizer, imagina alguém aqui falar do meio de produção, controlar os meios de produção, principalmente dessas coisas mais básicas, né? Que é transporte, remédio, essas coisas que você realmente precisa para sobreviver a uma sociedade como essa, né? Você não sobrevive aqui, né? Você morre. Se você não tem seguro, se você não tem acesso à medicina, se você não tem acesso à mínima quantidade de dinheiro que está desempregado, você não aguenta o chão aqui, porque aqui é frio. Quer dizer, você está dizendo então que a sociedade está migrando, de certa forma, mais para a esquerda, até pela situação do país, da crise econômica, embora o Partido Democrata tenha insistido em ficar na solução mais conservadora. É difícil dizer sociedade, que é uma palavra muito grande, engloba muita coisa, mas eu certamente te digo que os mais jovens estão muitíssimos decepcionados.
eu conversei com isso com meu filho hoje, com o que aconteceu aqui em relação ao Sanders, e Elizabeth Warren também, né? Por que não dizer, claro. Sim. Né? Sim. E o meu filho, por exemplo, Leão, ele vai votar no Joe Biden, mas com tampa no nariz. Posso falar uma coisinha para vocês também? De novo, tudo empírico, sem nenhum embasamento científico. Conforme eu falei para vocês, eu passei 3 semanas aí rodando pelo norte do estado de Nova York. Né? Que é interessante porque é bem diferente da cidade. Né? A cidade urbana é democrata, de tradição democrata desde sempre. O norte de Nova York tem, excetuando-se as grandes cidades, Buffalo, Rochester, essas coisas, Ítaca, você não vê negros. Né? É uma cidade branca, não urbana, aonde eu diria para você que... E eu fiquei observando isso, eu fiz questão de observar isso. A propaganda pró-Trump nesses lugares é 7-1, para usar uma expressão conhecida nossa, né? Infelizmente, é 7-1 em relação ao Biden. Quer dizer, acho que é mais do que 7-1. Eu vi em 3 semanas uma bandeira fincada em frente a uma casa, falando Biden, e 50, vamos dizer assim, se não mais, em apoio ao Trump. Então, eu acho que, sim, uma parte da sociedade definitivamente caiu para a esquerda. Sim, eles, aparentemente, de acordo com meu filho, vão votar no Biden, mas eles estão muito decepcionados com a maneira que o Partido Democrata tratou tanta gente. Porque o argumento do meu filho, e ele me falou isso hoje, ele acha, eu não sei qual as provas que ele tem em relação a isso, foi que houve uma forçação de barra por parte do Obama, no sentido de fazer com que muitos, ou quase todos, dos pré-candidatos do Partido Democrata pulassem fora para beneficiar o Biden e prejudicar Elizabeth Warren e o Bernie Sanders. Meu filho falou isso para mim hoje. Certamente, a direção do Partido Democrata jogou contra. Isso é claro, isso a gente sabe, né? Porque está aí. Mas houve uma manipulação consciente da liderança tradicional, inclusive do próprio Obama, que tem peso dentro do Partido Democrata, obviamente, no sentido de alijar qualquer possibilidade de discussão das ideias de Elizabeth Warren e principalmente do Bernie Sanders. Né? Então, sim, uma movimento à esquerda, do jovem, certamente, um ideal proto-socialista, mais do que socialista, mas uma não correspondência do Partido do Partido Democrata, que deveria, de alguma forma, absorver isso. Está absorvendo isso de uma maneira muito, muito lenta, mas a indicação que o Partido Democrata deu, pegando a vice-presidente, a Kamala Harris, é de que eles não querem essa discussão. Porque a Kamala Harris também não é nem considerada... Ela é má vista, inclusive, na própria Califórnia, da onde ela é, né? Pela legislação que ela aprovava. Então, o Partido Democrata desconsiderou esse movimento dentro das forças do próprio partido. Eles decidiram jogar isso para escanteio e centrar nessa centro-direita, né? Que você pode chamar aí o Biden e a Kamala Harris, dando a entender que a Kamala Harris é o futuro, né? Porque qualquer coisa que acontece com o Biden, a Kamala vira a bola da vez. Não é isso? Então, é uma decisão consciente de não alijar o Partido Democrático de Wall Street, basicamente, né? De não deixar fugir e não radicalizar, se é que a gente pode chamar isso de radicalizar. Sim, sociedade mais à esquerda, sim, mas em resultados práticos, nenhum. O pensamento parece ser: eu preciso reconquistar a centro-direita, porque a centro-esquerda, tudo bem, de qualquer jeito vai votar contra o Trump. Mas eu queria voltar para os protestos aí, especialmente a parte do esporte. Você citou os casos
dos vários esportistas que, né, fizeram lá, se ajoelharam num joelho só, frente à nacional, enfim, somaram-se aos protestos contra o racismo, mas isso se espalhou na última semana de agosto de uma forma muito grande. Então você podia falar um pouco, a gente viu pouco na imprensa daqui. Então, eu queria ver se você podia contar um pouco mais da importância desses protestos ocorridos, especialmente na última semana de agosto, certo. E as consequências deles, né? Houve greve na NBA, pelo amor de Deus. Greve na NBA. Então, os clubes são empresas, né? Vocês sabem, e são empresas capitalistas, quer dizer, empresas cujos objetivos é ganhar dinheiro. Não tem essa não. Ganhar título é bom, mas o objetivo é ganhar dinheiro. E eles assinam contratos bilionários com televisões, internet, essas coisas todas que a gente sabe. Todos os esportes, principalmente eu te diria o beisebol, né? Que é um esporte bem de direita, né? Eu diria, talvez é o mais de direita deles todos, né? Se é que a gente... Essas coisas são complicadas, né? Mas para facilitar um pouco o entendimento, vamos dizer assim que o beisebol talvez e o futebol americano são os mais de direita, o hóquei talvez seja um pouco menos, enfim. E certamente o NBA é aquilo, né? É aquela coisa. Os caras... E que coisa é essa? Os jogadores são muito vocais, mas as instituições, os clubes, não são. E os donos do clube falavam assim claramente: ou você segue as regras do clube e não fala de política, ou você fala de política e está fora do clube. E aí a escolha é sua. Então, o argumento, o discurso era esse. O que acontece a partir de agosto? Acontece que as organizações, não os clubes, mas as organizações que comandam esses esportes, no caso, vamos dizer, da NASCAR, né, que é a corrida de carro mais popular dos Estados Unidos, eles ficam rodando 500 voltas, assim, bom, não vou falar que é chato, porque deve ter um monte de admirador aí, mas enfim, eu não consigo... Né? Eu prefiro ver um peixe ficar rodando pelo aquário, que é mais interessante, mas, enfim, esse sou eu. Então, a NASCAR, que usava a bandeira confederada, aquela como símbolo, eles falam: acabou isso. Acabou. Não se pode mais usar a bandeira confederada, porque isso é um tabu. Estados começaram a trocar a bandeira também, houve aquela início de discussão sobre nomes de pessoas racistas, claramente racistas, que eram dados a escolas, ruas, fotos, essas coisas aqui que rolam, mas a NASCAR se manifestou contra, dizendo que não se pode admitir mais racismo em corrida de carro que eles organizam. Certamente a NBA falou que eles apoiavam os protestos negros. O pessoal do beisebol falou que pediu desculpas ao Kaepernick por ter expulso ele ano passado, por ele ficar de joelhos. Então, o que aconteceu foi o seguinte: uma vez que você obteve apoio das federações que organizam esses esportes, os donos do clube ficaram meio sem pai nem mãe, não podiam ir contra o grupo que organiza o tal esporte. Então, aí foi um pega para capar. Quando desse incidente bem recente, 3 semanas atrás, no domingo, quando esse jovem, na frente dos 3 filhos, levou 7 tiros nas costas, né? Uma loucura. Aí a Pandora abriu a caixa de Pandora, né? Porque aí os caras dos times falam assim: nós não vamos jogar, em solidariedade aos negros contra a violência. Parou a NBA, parou o beisebol, parou o futebol normal, a Major League Soccer League, Major League Soccer. Então, o poder real agora está na mão dos jogadores. E eu chamo a atenção de vocês que o esporte aqui nos Estados Unidos, nesse momento, continua
sendo visto pela televisão. Você não pode ir assistir ao vivo, né? Não se permite, os estádios estão fechados, as quadras estão fechadas. Então, nesse período que o esporte reabriu, o esporte dominava a audiência, né? Os telespectadores estavam lá em peso assistindo essa coisa porque não tinha muito mais o que fazer. Tinha que assistir mesmo. Então, isso causou um impacto muito grande, porque foi uma decisão dos jogadores de pararem. E isso nunca tinha acontecido antes. Pelo menos nunca tinha acontecido com resultados práticos. Porque eles tinham o apoio, não necessariamente dos donos dos clubes, mas dos organizadores dos eventos. Então está nessa coisa, tá? É uma revolução aqui, né? Praticamente. Vamos ver em que isso vai dar. Porque eu acho que não se pode dizer que a guerra está ganha. Isso é uma batalha. O que vai acontecer na frente vai depender, dentre várias outras coisas, das eleições. Chaim, antes da gente falar das eleições, aliás, ligado a isso, mas sem falar exatamente de resultados ou prognósticos, eu queria te perguntar sobre a extrema-direita e esse QAnon, esse grupo que parece que é uma excrescência, a gente acha que é uma teoria conspiratória, uma coisa tão maluca, mas parece ser tão maluca. Eu não queria te perguntar sobre a importância disso aí, se é que tem alguma importância, mas para nós acaba tendo alguma importância, porque o governo aqui, ele adota um discurso, parece bebendo na mesma fonte. Então, de repente, começou a aparecer no noticiário aqui acusações de pedofilia, por exemplo, que a gente nunca tinha ouvido. Pizzarias, né? É isso aí, né? Pedofilia nas pizzarias. É uma loucura isso realmente. E na Alemanha, né? Então, super forte na Alemanha. A gente viu cartazes do Trump no final de semana, não foi isso, Rodolfo? Vai dessas acusações infundadas, né, míticas de pedofilia, as campanhas contra máscaras, as campanhas contra a vacina, a idolatria ao Trump na Europa. Enfim, me parece que se espalha pelo mundo inteiro. Então, é maluquice, mas tem um poder, né? É um cara chamado Q, né? Letra Q, de quem? Que é o cara que ajuda secretamente o Trump a combater a pedofilia que está na mão, você sabe de quem, né? Dos democratas. Dos democratas, mas da Hillary, né? Dos Clintons, principalmente. Sim. De alguns capitalistas judeus, né? Que acusam. Você teve um incidente aqui no começo desse fenômeno, né? Quando um cara atirou numa pizzaria em Washington, né? Para libertar as crianças que estariam presas no subsolo dessa pizzaria. Você teve a eleição agora, que rolou agora há 2 semanas atrás, de vários candidatos, pré-candidatos a membros do parlamento aqui, né? Deputados, que são ligados a esses grupos. E você teve vitória de vários deles, né? Que claramente... Quer dizer, é aquela coisa, né? Para a campanha, eles falam aquelas besteiras todas. Aí, quando eles entram, a gente tem que segurar a onda um pouco mais, mas você tem o próprio presidente aqui, né, que retuita informações sobre isso, porque ele falou, e isso está aí, tá aí, você pode olhar na internet o que você acha. Olha, ele falou, Trump, os caras gostam de mim. Parece que os caras gostam de mim. Então, se eles gostam de mim, não devem ser tão ruins assim. Eu acho o seguinte, eu acho que nesses grandes momentos de crise mundial, e eu também, de novo, não quero ser assim apocalíptico, nem nada disso, porque eu não sou uma pessoa apocalíptica. Eu erro muito, mas não sou apocalíptico. Você tem esse tipo de fenômeno, né? Você tem essas coisas estranhas que acontecem nessas grandes crises, no caso da pandemia, né? Você procura uma tábua de salvação, alguma coisa que te explique, de uma maneira não muito complexa, o que está acontecendo.
E isso, por mais esdrúxulo para a gente que seja, essa noção maluca, né, de redes de pedofilia que se encontram em pizzarias, né, e o capitalismo, vamos dizer assim, mundial, investindo, participando desse tipo de atividade, para mim, não é surpresa, não. Isso tende a acontecer, essas invencionices, né? Essas maluquices acontecem quando você está procurando alguma resposta e não consegue achar. Eu quero também chamar a atenção de vocês que os Estados Unidos e o Brasil agora também, infelizmente, mas os Estados Unidos têm uma tradição anti-intelectual que é muito forte, né? Anti-intelectual, anti-científica. Você olha os screwball comedies americanos, essas comédias malucas que se faziam, que eu adoro, da década principalmente na década de 30 e 40, eu não vou dizer o bandido, mas o mocinho é sempre simplório e o bandido é um cientista ou um professor universitário, né? Então, a imagem do pensador, do intelectual, do cientista, daquele que procura refletir sobre um problema e trazer soluções, vamos dizer assim, mais ou menos lógicas, né? Sempre foi execrada aqui. Lex Luthor era o maior inimigo do Super-Homem. Lex Luthor, que, pô, imagina, o cara era um gênio. Aquela careca dele não engana, né? Se é careca, é gênio. Perdoa-me, Rodolfo. Estou falando agora em nome da causa própria. Mas falando sério, então não surpreende essas teorias esdrúxulas dentro desse contexto de anti-intelectualismo que sempre existiu aqui. Não era assim no Brasil, mas agora está começando a ser também. Eu começo a perceber, lendo à distância, né, que existe um movimento contra a racionalidade, talvez, né? Se é que a gente possa usar palavras como racionalidade. Certamente movimentos contra o cientificismo, né? E devo te dizer também que os cientistas pisam tanto na bola como qualquer um de nós, né? Ninguém aí vai botar uma... Todo mundo tem que andar com calçar as sandálias da humildade, porque todo mundo erra o tempo todo. Mas os intelectuais são mais difíceis de admitir o erro. Vamos convir também isso, né? Mas aqui é terra fértil para esse tipo de coisa. E isso você vê. O racismo pode ser visto também por... Quer dizer, como é que você pode explicar o racismo de uma maneira científica? Um dos meus melhores amigos aqui é um dos maiores autoridades, é um sujeito que escreveu 20 livros sobre a teoria do racismo nos Estados Unidos. O cara é da África do Sul, David Goldberg, ex-chefe da Universidade de Santa Califórnia, lá em Irvine. E ele fala, e os argumentos dele são óbvios, quer dizer, 99,9% das pessoas são iguais, quer dizer, a pigmentação da pele é nada, você está entendendo? Então, como é que você pode justificar racismo, como até hoje em dia se justifica, através de dados científicos? É uma loucura, isso não existe, porque você pode provar claramente, mas se você não quer aceitar a prova, caso encerrado, né? Aqui é terra fértil para essas coisas. Talvez até mais que no Brasil. Em função da história do anti-intelectualismo, do anti-científico, do anti-racional. Né? O peso da religião, talvez, também, né? O peso da religião fora dos centros urbanos, né? Essa coisa como é que se diz? Revivalist. Essa coisa de estar sempre procurando a fonte, né? Sempre ir para trás. Muito olhar para frente, mas sempre olhar o que eles acham ser as origens da religião. Ao saber eles que a filosofia é o estudo da religião. Mas isso é, de novo, outra discussão. As eleições, então, Chaim, tudo isso junto, misturado, o que dá para falar? Tudo isso vai desaguar nas eleições. Eu estou muito preocupado, Eleonora. Eu estou muito preocupado, porque
são os tais pratos, né, rodando, né, com aquela imagem que eu falei para vocês, né? Quebra um, os outros vão quebrar também. E aí a gente não sabe o que vai acontecer. As pesquisas estão indicando que o Joe Biden está na frente. Agora, eu não consigo... E até por olhar para trás e ver que pesquisas anteriores diziam coisas semelhantes e que foram provadas o contrário. Saiu agora uma pesquisa dos maristas com a NBC, que eu confio, né, na medida que você pode confiar nessas coisas, que dizem que na Flórida está pau a pau. Não dá para decidir quem vai ganhar nesse momento. E Flórida é essencial. Se o Trump leva a Flórida, mais 2 grandes estados como a Flórida, mantendo o que ele teve anteriormente, ele ganha as eleições. Eu te diria que nesse momento está mais para o Trump. E aí isso vai... isso pode levar à radicalização, né? Eu acho que isso... Radicalização? Como assim? Você pode ter uma... como o meu filho estava me falando hoje, uma desesperança tão grande, uma fossa, como a gente falava, né, na década de 60, uma falta de sentido que pode levar a uma radicalização, que aí você liga o automático e parte para o confronto. E aí, o outro lado, como tem o poder na mão, se julga capaz e se julga responsável pelos votos que recebeu de implementar aquela política contrária à radicalização, né? E isso, pelo fato de tanta gente estar armada, me preocupa muitíssimo. Me preocupa muitíssimo. O que também me preocupa muitíssimo é o fato que, se o Biden ganhar por uma diferença pequena, haja problemas gravíssimos imediatamente, que o Trump talvez não queira sair. Aconselho a vocês a ficarem particularmente de olho na atitude dos militares, tanto no Brasil, né, como aqui. Eu acho que, em última análise, quem vai resolver, quem vai ditar as regras do que vai acontecer, dependendo do resultado das eleições, se for uma avalanche de votos para um lado ou para o outro, está definido e é isso. Mais ou menos. Mas se a diferença for pequena, tem que ficar de olho nos militares e ver de que maneira eles vão reagir. Mas... avalanche, para um lado e do outro, dificilmente vai ter, né? Mesmo pensando... nas últimas eleições, no voto popular, a Hillary venceu. Por 3 milhões uma pequena, 3 milhões de votos ali, enfim. Não conseguiu no colégio eleitoral. Eu particularmente... Por que você acha, só para entender esse ponto dos militares, você acha que poderia ter um tipo de intervenção militar? Eu acho que sim, claramente. Claro, porque se o Biden ganhar por uma diferença pequena, no colégio eleitoral, não estou falando aí no número de votos absoluto, que isso não significa nada aqui, vocês sabem disso. No colégio eleitoral, se ele ganhar por poucos, uma margem pequena, o Trump pode dizer, não, isso foi porque as pessoas votaram 2 vezes, ou o correio não é confiável, enfim, as coisas que ele normalmente articula. Eu não vou sair daqui. Vocês vão me tirar como? E aí, né, os militares têm que tomar uma decisão de como tirar. Ou isso vai para a justiça, e a justiça, como foi o caso do Gore e do Bush, vocês se lembram, mas aí o Gore falou, não vou encarar, o Supremo decidiu, está decidido, é isso. Mas se o Bush se recusa a sair da Casa Branca... Se o Trump... Se o Trump se recusa a sair da Casa Branca, o que acontece? Como é que vão tirá-lo à força? Porque o Trump também está preocupado. Ele sabe que, se ele sair agora, ele pode pegar uma cana. Né? Porque está rodando aí 200 processos, é um número quase infinito de processos que, de alguma forma, relacionam ele. Você tem o caso, por exemplo, agora dos impostos de renda dele, né? Que ele não abre, que a justiça está dizendo tem que abrir, a gente tem que ver o que você pagou nos últimos 8 a 10 anos, ele não abre. Né? Até onde que você vai chegar com isso? Se ele falar, eu não saio daqui, eu só saio à força. Agora, o outro argumento é essas coisas que você tem que olhar, você tem que andar nas entrelinhas. Há uns meses atrás,
durante o processo das primárias, uma coisa que você lia com frequência aqui na mídia, vamos dizer assim, na mídia séria, é que se o Trump percebesse que ele ia levar uma goleada, ele sairia antes e dizer, não vou... Né? Mas, como ele não está fazendo isso, pelo contrário, ele está metendo o pé e ele está, na verdade, elevando a temperatura e o tom da discussão, porque ele claramente está levando a conversa para esse racialismo que ele tem, né? Que ele não consegue parar de falar sobre isso, ele é um obcecado com isso, né? Desde sempre. Ele deve ter percebido que ele tem uma chance para ganhar. Porque, senão, a estratégia dele seria diferente. Né? E a chance que ele tem para ganhar, pelas indicações do que ele fala e como a campanha dele está sendo conduzida, é investir no confronto. Essa talvez seja a única... Então, ele não está desistindo, ele está radicalizando, partindo para o confronto, no sentido de ganhar para possivelmente não ser preso eventualmente. Ele está num estado meio desesperador. Agora, eu acho que ele tem boas chances de ganhar, Eleonora. Essa é a realidade. Pelo que eu vejo aí, pelo que eu vi agora na parte norte do estado de Nova York, e pelas próprias pesquisas, como essa que saiu hoje dos maristas e da NBC na Flórida. Isso são indicações claras que ele tem chance. Então, ele vai continuar a radicalizar, ele vai continuar falando dessa coisa que ele defende da lei e a ordem, que sem ele isso é um caos, que é um anarquismo, é um socialismo tipo Venezuela, que é o que ele fala aqui, e tudo isso me preocupa muitíssimo, porque é um retrocesso para a gente, né? A gente que veio de uma tradição, vamos dizer assim, humanista, né? Que eu também não sei até que ponto isso é um crime hoje em dia, né? Você ser humanista. E para a gente é uma coisa muito complicada. Para mim, eu sinto que a minha geração é uma geração perdedora, né? A gente teve o poder na mão e o poder como água, né? Areia, passou pelos buracos e estamos aí agora. Esse é o mundo que a gente está deixando para os nossos filhos e netos, né? E eu me envergonho muito disso, devo te dizer. Mas luto. E a sua luta, além de todos os artigos que você escreve, essas entrevistas, a sua luta está muito na sua produção artística, na sua produção cultural. Eu queria conversar um pouco sobre isso. A gente tem várias perguntas sobre o que você está fazendo, para onde você vai. Eu queria primeiro que você falasse do filme que a Eleonora disse aqui, é um dos mais importantes, se não for o mais importante documentário sobre a ditadura, aí revelando, né, o que é o intestino da ditadura. Cidadão Boyles. Apesar disso, ele talvez não seja tão conhecido, então eu queria começar pedindo que você contasse um pouco o que é o filme Cidadão Boyles. E daí bom, vamos lá. Eu gosto. Na sequência a gente vai. Eu gosto muito. Vocês sabem disso, vocês são meus amigos, vocês sabem disso. Eu gosto muito de história, né? E a minha formação profissional, minha formação acadêmica, era basicamente a transformação de história, do fato histórico, em elemento audiovisual narrativo. Isto é, como transformar o fato histórico em audiovisual narrativo, né? Tem começo, meio e fim, enfim, essas coisas. Então, eu sempre pensei e escrevi muito sobre isso. O Boyleson, o filme, é sobre também essa... É o seguinte, hoje em dia, eu quero sempre trazer a discussão para o que está acontecendo agora, né? Hoje em dia se critica muito o regime brasileiro, essa coisa retrógrada que está aí, está aqui, está em tantos lugares. Mas eu acho que criticar por criticar o regime político não leva a muita coisa, não. Eu acho que para você entender o regime político, você tem que entender quem é que financia esse regime. Se você quer combater o regime, é muito mais fácil você combater...
Sleeping Giants, né? Que esse pessoal aí agora, que na minha opinião faz um trabalho espetacular. Eu não sei se vocês conhecem, eu sei que eles estão atuando no Brasil de uma maneira muito firme, né? Para você entender como funciona o regime político, você tem que necessariamente entender quem financia esse regime. Isso no caso do Bolsonaro, no caso do Trump, e certamente no caso mais duro, mais crítico da ditadura militar brasileira, do pior momento dela, né, que foi basicamente de 68, 74, né, 75, nesse período. Quer dizer, quem é que estava por trás da ditadura brasileira nesse momento? Bom, quem estava por trás foi quem sempre esteve atrás, né? Mas quem é que estava ali carnalmente ligado com a ditadura brasileira nesse momento crítico na história do Brasil? O filme é sobre isso. O filme é para entender. O filme foi feito para que as pessoas entendam da relação incestuosa entre o capital e um regime político de exceção no momento crítico. O filme é isso. E o filme abrange questões éticas e morais. Né? Porque você sempre tem, para você ter governo, você precisa de capital, e para você ter capital, você precisa de governo. Quer dizer, são coisas intrinsecamente ligadas. Mas tem um limite, né? Tem um ponto que você fala assim, bom, será que o interesse que eu tenho de ganhar dinheiro, de render dinheiro aos acionistas, é maior? Eu consigo dormir com essa coisa na cabeça, né, de que a minha principal função é ganhar dinheiro para os acionistas e para mim, mesmo tendo que fazer coisas que são coisas que seres humanos, com o mínimo de ser e o mínimo de humano, fazem. Né? Então, é uma discussão ética e moral. Até onde você vai com essa história? E também é uma discussão para mostrar. E o filme também mostra que para você ser. Você não é totalmente mal, como você não é totalmente bom. Todo mundo tem alguma qualidade. O Boyleson, que apoiava a Oban, o Boyleson foi um imigrante dinamarquês que se casou com a filha do cônsul da Dinamarca do Brasil na Dinamarca e veio para cá, e foi uma história e veio para o Brasil. Então são dois irmãos que se casaram com duas irmãs, dois dinamarqueses, o Boyleson e o irmão dele, que se casaram com as duas filhas do cônsul dinamarquês do Brasil e vieram para o Brasil em 1940, casados com elas. É assim que o Boyleson ele gostava, amava os filhos dele. Então, ele tinha qualidades que o redimiam. Né? Ele inventou aí alguns projetos que até hoje existem no Brasil, né? Coisas que ele criou. Por outro lado, ele se permitia fazer tortura, participar de torturas, fazer pressões muito, muito assim, fortes em empresários para contribuírem para a Oban, e ele sabia que o esquema da Oban era basicamente acabar com o apoio, não é nem tanto acabar com os terroristas, é acabar com um sistema de apoio que permitia que os terroristas existissem. Um pouco como os americanos fizeram no Vietnã em 68, né? Que era não só acabar com o terrorismo, mas acabar com as bases que permitiam que esses grupos existissem. Esse foi o papel da Oban. E o Boyleson sabia disso, sabiam que muitos inocentes estavam sendo mortos. Quer dizer, sempre inocente é morto, né? Mas ele sabia disso, e é uma pessoa bem instruída, uma pessoa, né, um europeu da Dinamarca, país liberal. Então o filme olha essas coisas. O fato de ser sobre o que é, eu acho que se você quer atuar politicamente, você tem que saber quem é que banca os caras que estão no poder. Então, foi uma tentativa de criar essa relação. Quem é que está por trás? Como é que esses caras fazem o que eles fazem? E quem que permite eles fazer isso? Quem é que banca eles? Né? Então, o filme era um hobby, é um tema que eu gosto, né, muito, essa relação incestuosa entre capital e poder político. Eu tinha informações, eu me interessava por isso, eu acompanhei o Boyleson desde antes de ele morrer, porque Ultragás, e a gente consumia o gás da Ultragás, e aí eu já me interessava nisso, e eu via o Boyleson quando eu era menino na Tupi, lá com
os militares mais radicais, e isso me levava à reflexão, perguntava aos meus pais o que o dinamarquês está fazendo com esses caras, e enfim, eu acompanhei um pouco esse processo. E quando ele foi assassinado em 71, em 15 de abril de 1971, eu realmente achei que eu ia fazer alguma coisa sobre ele, porque era mais estranha do que a ficção, né? Porque já se falava a boca pequena, mesmo na época que eu morava lá no Brasil, quando eu era adolescente, que ele estava metido já no financiamento. Isso não era segredo. Mesmo na época a gente sabia disso, que ele estava metido com isso. Então, uma tentativa de recriar esse fato histórico de uma maneira interessante visualmente, que é a minha base acadêmica. O filme é esse. Nunca imaginei que teria esse impacto todo, eu achei que serviria para discussões em universidades. Fiquei muito surpreso, mas fiquei decepcionado também. Fiquei decepcionado porque depois do sucesso, do relativo sucesso que ele alcançou, eu achei que mais coisas sobre isso iriam ser ditas, ser estudadas, serem investigadas. Isso, de fato, não ocorreu, né? Tirando da Comissão da Verdade e aquela coisa lá do Ombudsman, vocês vão se lembrar da Folha, né? Reconhecendo o fato, em função do filme, né? Que talvez seja a grande vitória do filme. O Ombudsman da Folha fala assim, reconhecemos que os caminhões da Folha faziam parte da Operação Oban com frequência, ele escreveu isso lá numa coisa lá na Folha. Mas eu achei que ia dar mais, eu achei que ia render mais. Então, me decepcionei. Serviu para mim, de certa maneira, depois de 40 anos fora do Brasil, como um cartão de entrada, de novo, nesse mundo que eu me afastei um pouco, né, em função da minha vida fora do Brasil. E eu estou feliz de estar fazendo vários filmes, estou realizando vários filmes nesse momento sobre a história recente do Brasil, que é o que me interessa. Então, estou fazendo uma trilogia com um canal de cabo sobre o começo dos anos 60 e estou fazendo aí um filme sobre o Paulo César Farias, né, que é bem grande e a gente está absolutamente submerso nessa coisa, né? É impressionante. E, de novo, é um personagem muito interessante. Os anos que ele atua, né? Os anos tão importantes como esse. 89 é o 2020 do século passado, né? 89 tudo muda. É ou não é? É. 89 tudo muda. E 89 ele assume a posição de liderança dentro daquele esquema no Brasil, né? Ele manda no Brasil efetivamente de 89 a 93, 92, diria. Né? Então, essas coisas me interessam. Pois pensando agora no Brasil, e eu acho que o PC tem essa importância toda, de fato, ele, enfim, personificou ali um tipo de fazer política e toda essa ligação do empresariado com o Collor e tal. Agora, olhando o Brasil de hoje, o PC parece um gentleman. Parece que hoje a gente está numa situação muito mais... O PC é interessante por causa disso, né? Porque ele era um gentleman, de certa maneira. Ele não era um cangaceiro. Quer dizer, pois não era um miliciano. Não era um miliciano. Não era um miliciano sob hipótese nenhuma. O cara estava lá no avião dele e ficava regendo. Ele tinha uma batuta, que ele adorava Vivaldi, ele adorava... enfim, ele ficava ouvindo The Fledermaus, ele ficava ouvindo... Ele adorava a Kleine Nachtmusik, por exemplo. Ele gostava de música clássica, ele realmente gostava. Gostava de bons vinhos, e tinha uma cultura, né, porque ele estudou para ser padre, então ele conhecia filosofia, falava latim, falava francês, quer dizer, era bandido? Era, sem dúvida. Mas um bandido com quem você podia sentar e ter uma conversa. Vários jornalistas, amigos nossos, amigos de vocês e nossos, com quem eu conversei e gravei entrevista, e várias outras pessoas, políticos também, várias outras pessoas falaram que, inclusive o Paulo Lacerda, né, que foi o cara que foi atrás dele, foi o Elliot Ness lá do PC, só falou bem do cara. Quer dizer, só falou bem da personalidade do cara, que o cara era realmente um papo interessante. A Zélia, todo mundo com quem eu falei, elogiava muito a capacidade dele de aprender, de ouvir, né?
né? Os mafiosos não se manifestaram, mas isso é outra história. Expectativa de chegada ao mercado, à TV, dessas produções, uma questão. E a outra, assim, o cidadão Boyle, assim, ele está em algum desses serviços de streaming? Eu lembro que ele passou no circuito comercial e depois ficou em festivais, basicamente. Como eu banquei do meu bolso o filme, né? O filme foi feito com recursos próprios. Até ele começar a ganhar os prêmios lá que ele ganhou, todo o dinheiro que foi posto no filme foi do meu bolso. Quer dizer, não deixei meus filhos passarem fome, pelo contrário. Por isso é que demorou tanto tempo, né? Que eu fui fazendo à medida que eu tinha dinheiro. Eu incentivei a pirataria, Rodolfo. Eu queria que o filme fosse visto. Então, no começo, teve uma distribuidora. Quer dizer, quando ele começou a ganhar os vários festivais que ele ganhou, para minha surpresa, a gente fechou com uma distribuidora. Ele passou em 7 canais, 8 canais no Brasil, passou aqui nos Estados Unidos também, no canal público, e passou em todos os grandes festivais do mundo, né? Mas aí eu nunca... começou a aparecer cópia na internet, no YouTube, e eu nunca falei para os caras tirarem. Tem site, Rodolfo, para você ter uma ideia, que para mim é uma loucura. Tem um site que tem uma cópia que tem 154 mil hits, que é muita coisa para um filme documentário barra pesada sobre assassinato político, né? E se você juntar todas as cópias piratas, que eu deve ter mais 20 ou 30 circulando pela internet, eu acho que são quase 250 mil vistas, né? E isso me deixa muito feliz. Então, eu nunca fui contra. Eu vi as pessoas vendendo na rua, cópia pirata. Eu nunca me deixei, porque eu nunca fiz isso para ganhar dinheiro. Eu fiz isso como exorcismo, que eu tinha essa coisa dentro de mim e precisava botar para fora. Você está entendendo? O fato de ele ser bem sucedido, ele está aí, o Canal Brasil passa, sabe? A TV Senado comprou agora, que é uma loucura também, eu acho. Não pagaram nada. Eu deixo rolar, você está entendendo? Então, responder a tua pergunta, se você entrar no YouTube, botar Cidadão Boyle, vai ter 30 sites que botaram, fizeram o upload. Eu acho ótimo, quero é mais. Está entendendo? Estou me lixando. E o resultado está aí, né? Quase 250 mil visões do filme, tem cópia em inglês no YouTube, enfim, está como o diabo gosta. Eu acho ótimo. Claro que esses outros filmes que estou fazendo são diferentes, né? Porque aí já não é tanto meu dinheiro, já são dinheiro que a gente conseguiu levantar de várias fontes aí. Deixa eu falar para vocês rapidamente, antes que o tempo acabe, da trilogia, que eu acho bem importante também, que é uma coisa que a gente está avançando bem, é uma coisa que eu acho que muitos dos telespectadores de vocês, principalmente de uma certa idade, talvez se lembrem. Os jovens talvez não conheçam, desconheçam esses temas, mas a gente sempre, não sei vocês dois, mas a gente sempre acaba, eu pelo menos, sempre acaba voltando à minha infância, né? E essas coisas que te marcaram quando você era criança, que você nunca esquece, né? Que ficam grudadas. Então eu peguei 3 coisas, 3 histórias, 3 temas que ficaram marcados na minha lembrança, na minha memória, e eu decidi fazer filmes sobre isso. Depois que eu me apresentei da ONU, né, me perguntaram o que você vai fazer. Eu falei, filmes sobre a história do Brasil. Aqui, que filmes você quer fazer? Eu fiz, assim, de cabeça 3. E os 3 foram aprovados e viraram uma trilogia chamada Ó Meu Brasil, né, que são 3 filmes longas de pesquisa histórica profundíssima, né? À base de documentos, material de arquivo, pessoas, mas uma pesquisa assim para dentro do magma da Terra, né? Vocês sabem que eu sou rato de arquivo, né? Eu vivo pesquisando essas coisas. Então, os 3 filmes são o primeiro, que está praticamente pronto, que é o Ouro para o Bem do Brasil, que foi aquela campanha que rolou em maio de 64, logo após o golpe de Estado, né, incentivando as pessoas a doarem ouro, dinheiro, joias, objetos de valor para ajudar a pagar a dívida externa do Brasil, organizado pelos Diários Associados, capitaneados pelos Diários Associados, juntamente com o Segundo Exército de São Paulo, né, do CRU. Que representou o Castelo Branco nessa coisa toda. O Castelo Branco foi lá várias vezes. Mas, então, o filme é sobre isso, está praticamente pronto,
O segundo filme, que está em edição, é sobre a Guerra da Lagosta, vista tanto pelo lado francês como pelo lado brasileiro. Então, a gente teve acesso a documentos, marinheiros, pescadores, dos dois lados. O filme é metade em francês, metade em português. Pega os dois lados e é muito legal. Bom, eu acho muito legal. E finalmente, um que também é fantástico, que é um sujeito, um húngaro que imigrou para o Brasil em 49, chamado Peter Kellerman, e ele inventou, entre várias coisas no Brasil, um negócio chamado carnê fartura, que foi o principal anunciante de televisão no Brasil, anunciante do Direito de Nascer, Chacrinha, a EU, dos grandes programas. E o carnê fartura anunciava, ele criou um banco de crédito Itabira, tudo quebra em 65, ele foge para o Paraguai, quebra uma empresa no Paraguai, foge para a Argentina, quebra uma empresa na Argentina. A gente não sabia disso, a gente só queria fazer o filme sobre o Kellerman no Brasil, que é o que a gente sabia, um pouco. Mas vendo a história dele lá da Hungria e como ele vai ao Brasil, o que acontece com ele depois... Obrigado, Daniel. Quer falar oi para os meus amigos aqui? Oi, Daniel! Oi, Daniel, tudo bom? O Rodolfo e a Eleonora. É uma história mirabolante. Então, eu estou escrevendo um livro também sobre ele. Eu e meu irmão. Então, são esses 3 filmes, que são a trilogia Ao Meu Brasil, o livro e o filme sobre o PC. Essa é a minha atividade atual, são todos filmes de história, baseados em pesquisa super, super profunda. A gente tem documentos importantíssimos sobre essas 3 coisas. A gente tem pessoas que estavam metidas nessas coisas, e eu acho que vai dar o que falar. E são maneiras... Logo isso, cara. São maneiras, assim, que eu acho... Eu estou na luta. A luta são os filmes... É a história. A luta, para mim, é a história. Porque é a história que vai... Porque a história, você sabe, é multifacetária. Cada um tem a sua visão. Mas a nossa não pode ficar de fora do debate. Então, é aí que eu atuo. Boa. Legal, né? Bom, também, a gente podia ficar aqui mais algumas horas conversando. Entrevistar vocês de novo. Vocês são excelentes anfitriões e vocês sabem que vocês sempre têm, aqui em Nova York também, eu já recebi vocês, tive o prazer, ainda no meu tempo da ONU, né? Que ficou para trás, né, Rodolfo? Pois é. Né? São 26 anos aí de um outro mundo, né? E que um dia eu vou escrever também sobre isso, né? Porque eu estava ali na boca do dragão, né? No estômago do lobo, né? Os 26 anos foram muito importantes aí para mim, para a minha visão de mundo, né? E cada vez mais essa ênfase do humanismo, né? Da solidariedade, do amor ao próximo, né? Do respeito ao ser humano, como meus pais diziam, né? Toda vida é sagrada e toda guerra é imoral. Isso. Boa. Queria lembrar, então, aqui ao pessoal que assiste, o pessoal que fez comentários, acompanhando bem de perto aí cada uma das suas falas, pontuando as falas, que essa entrevista fica disponível no nosso canal no YouTube, o Tutameia TV, e que todo o nosso trabalho está ancorado no site Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E antes de a gente dar o nosso tchau, a gente convida o Chaim Litevski, o Chaim, a dar a sua mensagem final a esse pessoal, a todos os internautas que nos acompanharam e que vão seguir com a gente pela internet afora. Mensagem é uma coisa meio fúnebre, né? Vamos dizer que é a penúltima mensagem, né? A última é aquela definitiva. Não, é o seguinte, eu cheguei à conclusão que eu sou péssimo. A gente sempre teve uma certa... A gente que negocia utopia, né? O nosso negócio é a utopia, né? E tem que ser. A gente sempre procura ser otimista e positivo. A utopia vai levar a gente a um melhor lugar, né? Sempre, né? O sol, você sempre tem que andar
no lado, vamos dizer, do lado do sol, né? Não na sombra, sempre no lado do sol, que ali é a parte que está iluminada. Mas, infelizmente, eu tenho errado muito nas minhas previsões utópicas. Né? Tudo aquilo que eu esperava, tudo aquilo que eu queria, tudo aquilo que eu lutei, tudo aquilo que meus pais lutaram, né? Está desaguando nesse esgoto, né? Que é o esgoto caudaloso que a gente está vivendo nesse momento. Mas eu olho meus filhos, eu olho a natureza. A gente está aqui para coisa muito maior. A curiosidade, o entusiasmo, são coisas que você não compra. São coisas que estão dentro de você. Então, o que a gente tem que incentivar, eu, vocês, as pessoas que se preocupam, né, com o bem-estar dos outros, é isso, é o entusiasmo e a curiosidade. Talento é uma coisa que poucos têm. E eu certamente não tenho, mas eu sou curioso. E eu tenho muita vontade. Eu batalho. E não é aquela coisa maluca, não. Não espero que eu tento me organizar de tal maneira para tentar fazer com que aquilo aconteça. Fracasso 90% das vezes, mas eu tento. Então, o olhar infantil, e aí parece até um certo pieguismo, né? Mas essas coisas me movem, sempre me moveram. A natureza, os animais, o sol, as estrelas, o cosmos, a chance, a sorte. Essas coisas são muito importantes para mim. E eu tenho esperança que essas coisas sempre vão continuar sendo importantes, porque sempre foram importantes desde o começo da humanidade, continuam sendo importantes e vão continuar sendo importantes, independente de quem esteja no poder nesse momento. Então, a minha esperança é uma esperança muito mais, vamos dizer assim, cósmica do que propriamente política nesse momento. Eu não estou muito esperançoso nesse momento político, mas eu estou esperançoso que a raça humana, porque nós somos todos uma raça, e é a raça humana, essa coisa de preto, branco, amarelo, que existe. Somos todos também. E a gente vai progredir porque não tem alternativa. A gente passa por soluços, a gente tem pontos de exclamação, mas o parágrafo é infinito. Legal. Obrigada, Chaim. Muito obrigada. Tchau, prazer tchau. ver vocês, saúde para vocês, beijo nas meninas, tudo de bom para vocês, enorme prazer, sempre à disposição de vocês, porque vocês precisarem. Muito obrigado. Abração. Saúde, cuidem-se, Tchau. obrigado, Tchau. tchau. Bom, Tchau, pessoal, então essa aí foi a nossa conversa, entrevista com o cineasta Chaim Litevski, que trouxe para a gente uma visão do que está acontecendo agora nos Estados Unidos, né, os protestos contra a violência policial, contra o racismo, a campanha eleitoral, os movimentos aí anti-ciência, anti-iluminismo que ocorrem nos Estados Unidos e a reação a eles. Enfim, uma entrevista que nos trouxe uma visão privilegiada aí desse momento dos Estados Unidos, que é muito importante para a humanidade, para o mundo todo, né? Para as eleições no Brasil, para as coisas que estão ocorrendo na Europa também, como a gente pontuou ao longo da conversa com o Chaim. Antes de a gente se despedir, nós queríamos agradecer muito todo mundo que mandou feliz aniversário para o Tutameia, né? Nesse fim de semana, que a gente botou lá nas redes sociais, né? Data de nascimento foi o dia do nosso casamento. Pois é. A data de nascimento do Tutameia, que é o nosso trabalho conjunto aqui depois, né, dos tempos de aposentadoria, né? A gente botou como data de nascimento o dia do nosso casamento e foi aí. Então, Tutameia parecia estar fazendo 41 anos. Isso. E muita gente mandou parabéns, abraço, falando do trabalho, elogiando, dando sugestões, mandando flores virtuais. Isso. Então, nós queremos agradecer a todo mundo, a gente fica muito feliz, desejo em dobro para vocês de alegria, né, de paz, de saúde. A saúde que nesse momento é um bem tão... sempre importante, mas hoje é um bem tão ameaçado por um Estado que deveria exatamente proteger essa saúde. Então, é isso, pessoal. Grande abraço. Abraço. Muito obrigado. E, visite o Tutameia, vá ao nosso canal
no YouTube, o Tutameia TV, se inscreva no canal e clique na sinetinha para receber anúncios, as informações de novos vídeos no canal. Legal. Tchau, pessoal. Até a próxima.